Quanto a você aí de casa, você já está pensando na sua aposentadoria? Quando pensa nesse assunto, já vê uma dor de cabeça, você fica, quanto será que eu vou conseguir me aposentar? Ganhando quanto? Será que vai dar para eu ter uma tranquilidade com esse valor? Você paga a previdência privada? Ou acha que a previdência privada não é para você, não se encaixa na sua realidade hoje? Fica na dúvida se compensa. Mas deixa eu te contar, se preparar para um futuro mais tranquilo deixou só de ser um sonho distante e agora se tornou uma necessidade para cada vez mais pessoas. No Espírito Santo, mais de 220 mil capixabas já investem na previdência privada, que ajuda a complementar a aposentadoria ou a garantir uma renda mais estável. Deixa eu sentar aqui para a gente falar sobre esse assunto. Eu estou super bem acompanhada aqui, tomando café, com Leonardo Rodan, consultor financeiro. Bom dia, Leonardo. Bom dia, Bruna. Estamos aqui também com Jackson Mello, que é executivo de contas e vai contar um pouco da experiência dele com a previdência privada. Bom dia, Jackson. Bom dia, Bruna. Bacana demais. Vamos contar então para quem está em casa, Jackson. Você, assim como muita gente que está assistindo a gente, não tinha previdência privada, não fazia esse investimento, achava que não era para você, mas você mudou essa realidade, você mudou seu pensamento, né? Como é que foi isso? Você pontuou muito bem. A gente, assim como muitos aí, eu também acreditava que não era a minha realidade, estava um pouco distante daquilo, da minha cultura, né? E do modo, da correria do dia a dia, das despesas que a gente tem no dia a dia. Sim. E tudo mais. E aí, quando a gente... Né, quando eu olhava para o propósito da previdência privada e tudo mais, eu pensava, poxa, será que é para mim? Será que não é? E aí será que foi... dá, né? Exatamente. A gente foi, né, tentando entender um pouco mais, pesquisando e viu que a previdência privada é importante demais e a gente precisa pensar no planejamento lá no futuro, né? Com certeza. Você estava me contando que você tinha um emprego que não era tão estável assim, não trabalhava também antes de carteira assinada, até por isso pensava que não dava para pagar a previdência privada. Você aí de casa, que é empreendedor, que trabalha por conta própria, às vezes tem essa mentalidade. Qual foi seu start, Jackson? O que te fez parar e pensar, não, ó, tem que me preocupar com isso também? Exato. Na verdade, a instabilidade hoje, a estabilidade profissional, ela já te assusta, né? De cara você olha e pensa, poxa, já é um start para você pensar lá no futuro, mas tudo começou há mais ou menos uns 4 anos atrás, quando eu, de fato, como você pontuou, eu trabalhava num regime de cargo comissionado, né? E ali a gente não tinha uma estabilidade com relação à aposentadoria, Sim. com relação ao projeto do futuro, né? E ali eu pensei, poxa, eu preciso construir esse projeto, mas como construir, como pensar, e a gente não tinha. E eu de fato achava que era uma realidade longe, assim, era uma realidade que não cabia no meu bolso. Né? Até que num momento de café ali, aliás, após o almoço, eu conversando com a moça do café, que trabalhava comigo, e ela falou que tinha uma previdência privada e que fazia uso da previdência privada, né? Ela investia. E aquilo me chamou muita atenção. Eu falei, caraca, poxa, né? Se até a moça do café pensa nesse projeto da previdência privada, eu acho que a gente precisa pensar e ter um olhar a mais do que isso. Até que comecei a pesquisar, comecei a entender ali e aqui. No início foi um pouco complicado até também, tá? Porque eu não conseguia, não tinha noção daquilo, do quanto investir, do quanto eu tinha que investir. Meio perdido mesmo. Exato. Né? E aí, aos poucos foi, e isso já faz, acho que 5 anos aí, 6 anos, que eu já estou investindo na previdência privada. Mudei o meu de profissão, mas ainda assim decidi continuar com a previdência privada, mesmo contribuindo atualmente com a aposentadoria, mas decidi continuar. Que bacana! Leonardo, o depoimento do Jackson eu acho que é muito parecido, né? Você deve escutar muito isso, a pessoa vem ali,
achando que não dá no fim do mês para contribuir e fazer esse investimento na previdência privada. Mas não é bem assim, né? É verdade. Bom dia a todos que nos assistem. Bruna, realmente a história que o Jackson contou aqui é a realidade de muita gente, né? As pessoas às vezes acham que a aposentadoria privada é uma coisa só para quem tem dinheiro, para quem é gente rica, e na verdade não é. A aposentadoria privada, na verdade, é uma complementação daquilo que você hoje já paga do INSS, né? Diferente, inclusive, do INSS, porque o INSS ele tem muitas regras muito rígidas, regidas pelo próprio governo. Sim. Na aposentadoria privada, não. Você define o quanto você quer receber lá na frente, quanto de aporte, o quanto mensal vai ser descontado do seu pagamento, ou do seu mês, para você sim ter aquela tranquilidade lá no futuro. E o objetivo da aposentadoria privada é exatamente esse. Hoje você já sabe no seu regime de previdência do INSS mais ou menos quanto você vai receber. E futuramente você vai complementar aquela renda exatamente para poder te garantir uma qualidade de vida melhor. Inclusive a gente viu ainda há pouco uma matéria sobre os idosos lá na praça. Então a gente está falando sobre qualidade de vida. E qualidade de vida também tem a ver com a renda que você vai ter lá no futuro quando você for pensar em se aposentar. Por quanto que eu posso começar? Não tenho previdência privada, nunca fiz, mas não sobra quase nada do meu salário no fim do mês. Dá para eu começar, por exemplo, com R$50? Dá, é possível sim. Isso depende muito de qual fundo de previdência você vai assumir. Tem algumas questões tributárias também que são importantes estar avaliando, né? Hoje, basicamente, nós temos dois regimes de previdência privada. Um que a gente chama de PGBL, que é um plano de previdência, né? Que a gente desconta o imposto de renda logo agora, enquanto a gente está pagando. Não né? tem que estar ligado no imposto de renda também. Com certeza. E tem a ver sim com a questão tributária, tá, Bruna? A gente também tem o VGBL, que aí já é um outro regime também de tributação, em que você só vai pagar o imposto de renda lá no final, quando você for se aposentar, né? Então, você tem que conversar, sim, com algumas pessoas que conheçam sobre isso. Como o Jackson falou aqui, ele precisou entender um pouquinho como é que funcionava esse regime de previdência. Não é uma coisa tão complexa, tá? É uma coisa realmente simples. E se você conversar com o seu gerente, ou tem algum conhecimento com um consultor financeiro, ou até mesmo um contador a respeito dessa questão da previdência privada, eles vão poder te orientar para você saber realmente quanto você pode aportar hoje, quanto você pode tirar do seu dinheiro hoje. E a gente está falando, como você falou, de R$50, R$100. Gente, hoje R$100 é uma saída num shopping, né? É um lanche que a gente deixa de fazer no final de semana. Então, assim, e a gente está falando em garantir benefícios no futuro, por conta de exatamente abrir mão de um lanchinho ou alguma coisa que a gente pode abrir mão agora no presente. Qual que é a vantagem da gente começar assim? Quantos anos você tem, Jackson? Hoje eu estou com 34. Olha só, Jackson começou mais ou menos na casa dos 30 anos, né? Isso aí. Qual que é a vantagem de começar cedo, entre 30 e 40 anos? A vantagem de começar cedo, sempre para quem faz investimento, é porque o investimento, ele começa, a partir de um determinado ponto, o próprio dinheiro, ele retorna mais automático, né? Então, quanto mais de longo prazo, a rentabilidade dos investimentos ela é maior, né? Então, quando a gente está falando sobre aposentadoria privada, a gente também está falando sobre isso. Em quanto tempo você quer se aposentar, né? Diferente do INSS, que a gente tem hoje regras mais rígidas, 65 anos, 60 anos, 70 anos, enfim. Hoje, com a aposentadoria privada, você mesmo garante que, por exemplo, com 50 anos, você pode passar a ter uma renda da sua previdência privada. 50, 55 anos, isso vai depender muito do qual é o seu objetivo daquela complementação, né? Então, por isso que hoje é importante você definir o que você quer e de que forma você vai fazer isso, para você sim poder fazer a quantidade necessária para você garantir. Quanto mais tempo você deixar permanecer numa aposentadoria privada, com certeza o seu rendimento vai ser muito maior lá na frente. Com certeza. Jackson, você estava falando que você não conhecia muito sobre esse assunto, né? Você procurou a ajuda de uma pessoa? Como é que você entrou nesse mundo aí para se inteirar? A minha primeira ajuda, na verdade, foi a moça do cafezinho. Essa conversa com ela, né? Eu colei nela ali e falei, poxa, como assim? Como é que funciona? Há quanto tempo? Foi muito interessante. E aí depois eu procurei um especialista, Bruna. Legal. Um corretor de seguros, na verdade, que eu já era um conhecido meu, próximo, né? E que eu tinha confiança, porque isso também tem um ponto importante, né? Isso assusta, de fato, um pouco com golpes e tudo mais. Poxa, será que... Então, eu procurei alguém que, de fato, eu conhecia, que tinha conhecimento de causa, né, do assunto. E ali ele foi me explicando, a gente foi colocando, justamente o que o Leonardo colocou, esses dois tipos de regime.
e qual se adequava melhor para mim, né? O PGBL ou o VGBL. E aí eu escolhi um regime que me ajudava na questão do imposto de renda, mas não é tudo assim rápido. Você vai entendendo e pesquisando da melhor forma possível aquilo que se adequa ali para a sua realidade, e é possível para todas as realidades. Muito bacana. Leonardo, quem está assistindo a gente fala, tá bom, quero começar. Para onde que eu vou? Eu tenho que ir na Caixa, eu vou no Banespa, eu vou no meu banco, ou eu tenho que procurar, assim como o Jackson, um corretor, alguém de confiança? O que eu tenho que fazer? O mais fácil hoje é o que está mais prático para você, né? Se você já tem um banco físico que você já costuma lidar, você de repente já conhece o gerente, procura o seu gerente para ter uma conversa, assim como o Jackson teve com uma pessoa conhecida. Basicamente, hoje em dia no mercado a gente tem muitas opções, inclusive bancos digitais oferecendo esse tipo de previdência, né? Então, realmente, o importante é você conhecer quais são as taxas que estão envolvidas ali, qual é o plano que a gente vai criar de benefícios que a gente vai querer ter ao longo prazo. Então, vale a pena, assim, você procurar o seu gerente do seu banco, primeiramente, mas se de repente o seu banco não for tão atraente em relação às taxas, em relação aos aportes, pode procurar uma outra instituição financeira que seja sólida também, conhecida no mercado. Também instituições de seguros, também seguradoras também costumam oferecer. Então é importante você não só fazer por conta própria, tá? O problema de fazer por conta própria é que muita gente cai às vezes na questão de ter uma rentabilidade maior com pouco tempo, né? E aí tem até o risco de você estar caindo numa cilada, né? Então é muito arriscado e o que a gente está falando, mesmo que seja previdência privada, gente, é um investimento de longo prazo. É um investimento que a gente precisa tomar cuidado, porque é um dinheiro nosso que está ali. Sim. A gente suou tanto para estar ali no mês inteiro trabalhando para poder garantir aquele valor, que seja pouco, mas que seja suficiente para a sua vida. E o que a gente está pensando é num conforto futuro, numa forma da gente viver melhor. E a gente precisa, sim, conhecer um pouco mais sobre a questão desses investimentos. E, basicamente, conheça através do seu banco, busque mais informações e não caia, evite cair realmente em ciladas, que tem muita coisa ruim por aí. É verdade, muito golpe, está sempre mostrando. Chegou uma pergunta legal do Jaime Coelho, ele é de Cariacica, ele falou o seguinte, que ele sempre pagou a previdência privada, um valor pequeno, não colocou qual modalidade. Obrigada pela participação, Jaime. E ele falou o seguinte, com a pandemia, ele perdeu o emprego e precisou parar e não voltou mais a pagar a previdência. Ele quer saber se vale a pena ele voltar a pagar ou se ele tem que ver se vai mudar a modalidade. É interessante isso, porque talvez o caso dele seja de muitos em casa. A pandemia trouxe essa instabilidade, às vezes quem pagava teve que deixar de pagar. Vale a pena voltar a pagar? Sem dúvida, sem dúvida. Até porque, como eu falei, a previdência privada ela é um investimento, né? Então, mesmo que você pare de pagar num determinado momento, você pode retomar, porque aquele dinheiro ele vai permanecer sendo seu, né? E diferente da aposentadoria do INSS, a aposentadoria privada, você é que tem o controle dessa aposentadoria. Inclusive, existe a possibilidade de fazer até portabilidade da aposentadoria. Dependendo do contrato que você tenha, do tipo de previdência que você tem, você pode portar ela de um lugar, de um banco determinado, de um fundo, para outro fundo ou para outro banco, né? Então, hoje existe essa flexibilidade com relação à aposentadoria privada. Então, quanto à pergunta que foi feita, pode voltar. É uma orientação, inclusive uma sugestão muito bacana, você realmente voltar para você garantir um pouquinho de renda a mais no seu futuro. Que bacana. Gente, o nosso tempo acabou, nosso bate-papo está muito bacana. Obrigada, viu, meninos, pela participação. Jackson, parabéns aí, que você sirva de exemplo para quem está assistindo a gente em casa. Leonardo, muito obrigada, sempre maravilhoso, com orientações incríveis. Obrigado aí. você, Bruna, mais uma vez aqui. Até uma próxima, meninos. Vamos encerrar juntos essa sexta-feira aqui no Tribuna Amanhã. Para você, bom fim de semana, boa sexta-feira, até segunda às 8h15. Vamos dar um tchau para quem está em casa. Tchau, tchau, pessoal. Bom final de semana. Beijão.